mais uma história? Hoje, independência do Brasil. Olha, nós de volta, Maria Quitéria. Agora, amiga, falando da irada independência do Brasil. Sim, eu sempre gosto das histórias. Eu estou curiosa para saber mais. Amiga, você lembra que o rei Dom João VI voltou para Portugal? Isso! Contudo, amiga, ele foi obrigado a deixar o seu filho no Brasil, o nosso Dom Pedro, e ainda muito pequeno. Anos depois, já governando nossas terras, amada pátria brasileira, se liga, amiga. E os portugueses ficaram irados, queriam a volta de Dom Pedro para Portugal. Fixe-se, pois é, amiga. E isso, se ele voltasse, essas terras seriam simples colônia. Maria, nem te conto. Naquela época, nós já tínhamos deputados. Isso não é irado? Eu estou de boca aberta, pois feche sua boquinha para não entrar mosca. Essa política começou há muito tempo e esses políticos acabaram com os tribunais e as repartições públicas, demitindo muita gente. Olha que caos! Mas um anjo bom chamado José Bonifácio, que era vice-presidente da província de São Paulo, ficou irado, cara, ou melhor, indignado. Assim, amiga, ele escreveu um manifesto para as cortes portuguesas, pedindo que o príncipe regente permanecesse aqui. E tem mais, Maria Quitéria. Isso aconteceu no dia 6 de agosto. Era dirigido às Nações Amigas e defendia a proclamação política da independência do Brasil. Mas como reino irmãos, amiga, isso não foi irado? Eita, se, nem te conto. Pensa que os portugueses aceitaram? Pois, Maria, claro que não. Mandaram o general Avilés. E aí? Miga, nem te conto, cara. O general foi expulso do nosso Brasil. E o nosso mais que irado José Bonifácio foi nomeado ministro com mais poder. Aí sim, ele começa a dar início, miga, ao movimento pela independência. Miga, pois é, miga. Os portugueses ficaram irados e sabe o que eles fizeram? Não! Mandaram uma carta sinistra pedindo, ou melhor, ordenando, dando ordens que o príncipe regente voltasse para Portugal. E ainda mais declararam os nossos ministros que eram uns traidores. Fixe-se, que confusão! E bota confusão nisso, Maria Quitéria. Amiga, essa carta enviada chegou ao Brasil e justamente caiu nas mãos de Dona Maria Leopoldina. Então, a princesa naquele momento, regente do Brasil, por conta da ausência de Dom Pedro, essa era a mulher irada, de fibra, de garra, e assinou um decreto da independência. Em seguida, se reuniu com seus ministros e mandou uma mensagem para o seu marido. Que história legal! Pois é, amiga. E que mulher! E sabe o que ela mandou dizer? Que o momento havia chegado e o nosso Dom Pedro, que estava às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, tirou sua espada e gritou bem alto, alto em bom som: independência ou morte. Isso no dia 7 de setembro de 1822. Quanta coisa! Pois é, Maria. Isso foi irado mesmo. É de arrepiar. E logo em seguida, o nosso Dom Pedro voltou para o Rio de Janeiro, cara. Ele foi recebido como um herói. Show, Dom Pedro! E assim ele foi proclamado o imperador do Brasil, ou melhor, o primeiro imperador do Brasil. Isso foi radical. Não acabou não, Maria Quitéria. Tivemos muitas guerras internas lideradas pelos portugueses. Isso mesmo. E, miga, eles não queriam independência. Quanta história! E tem mais, miga. O nosso José Bonifácio, irado, resolveu chamar para ajudar o irado navegador Thomas
um britânico que desempenhou um importante papel na nossa história. Que legal! Pois é, Maria Quitéria. A independência fez da nossa terra uma nação soberana e isso custou caro aos cofres públicos. Dessa forma, foi preciso assumir uma dívida muito grande com o Reino Unido, ficando assim dependente dele por muitos e muitos anos. Sim, que história fascinante! Miga, o babado era grande, e as dívidas também. E muitas coisas aconteceram. Imagina só, até a grana eles começaram a fabricar aqui. E tem mais, Maria Quitéria. O nosso Dom Pedro I enfrentou oposição da Câmara, do Exército, da imprensa. E esse povo todo não queriam que o oficial português no seu quadro. Miga, esse cara tinha total poder. E aí, o que aconteceu, Maria? A pressão foi tão grande, mas tão grande, que foi preciso voltar para Portugal. Mas não acabou, não. Ele deixou aqui o seu filho no trono do Brasil. Miga, é tanta história. Nós vamos deixar para o próximo conto. Mas te digo uma coisa, esse irado Dom Pedro II, esse filho de Dom Pedro I, que podemos ver na novela Novo Mundo, ele ficou no Brasil por muitos anos. E quando retornou para Portugal, ele levou um pouco de terra, isso aqui do Brasil, e costumava dizer que colocava sua cabeça todas as noites em terras brasileiras. Legal, sim! E aí, vocês gostaram? Até o próximo conto. E não se esqueçam, muitas e muitas histórias. Um beijo meu, que estou caracterizada hoje de Dom Pedro, para vocês e de Maria Quitéria.